Vivemos tempos bizarros, de guerra, de sofrimento, angústia, andamos a ver o horror na televisão. A música, que papel é que tem? A música tem este lado, por um lado, pode ser por um lado apaziguadora, da pessoa estar num dia terrível e chega à casa e coloca as variações Goldberg e de repente tudo encaixa, parece que há uma grande harmonia no mundo. Por outro lado, a música também tem essa capacidade de perceber as nossas angústias, e mesmo, não só na música clássica, mas em música de qualquer outro estilo que tenha letra, em que de repente a pessoa que escreveu aquela música estava precisamente a perceber aquilo que tu sentes, quer de alegria, quer de tristeza. Portanto, tu através da música tens essa possibilidade de expressão e de empatia também com os outros. Pode ser um amparo, uma força. Sim, e pode ser uma inspiração também. Ou aquele dia que a pessoa acorda muito mal disposta e põe uma música que o faz sentir bem e de repente o estado de espírito muda, porque a música também tem essa capacidade. Das pequenas coisas, janelas, prantos deslumbrar. Se o mundo tem pequenas coisas, proeza de quem agarrar. É tão bom saber que a beleza pode ter o seu lugar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A primeira vez que ouvi a minha entrevistada ao piano foi em 2016, na ilha de São Miguel, nos Açores, no sempre inspirado festival Tremor. E na ocasião apresentou-se em dupla com o músico, artista sonoro e programador cultural Luís Fernandes. Um duo de piano e eletrónica que continua ainda hoje a surpreender e a arrebentar fronteiras musicais. Logo aí percebi que Joana Gama era uma pianista incontornável, a cruzar de forma entusiasmante e inovadora a sua música com a dança, a fotografia, o teatro ou o cinema, para lhe dar outras camadas, significados e possibilidades. Nota curiosa, talvez por se ter iniciado na música e no balé em simultâneo, Joana Gama transporta para o ato de tocar piano uma singularidade e expressividade únicas, como se dançasse com o piano ou como se o piano dançasse com ela e ela o envolvesse com os graciosos movimentos que aprendeu na dança. Importa dizer que a relação de Joana com a música vem de sempre. Aprendeu a escrever ao mesmo tempo que começou a ter aulas de piano. É verdade, não é? Mais ou menos. Será que se nasce artista ou aprende-se a ser artista? Ou como afirmou Maria João Pires, todos nascemos artistas. Artista é o ser humano. Logo aos 5 anos, Joana Gama entrou no Conservatório de Música Carlos Gulbenkian para estudar com Emma Paes Martins, Ana Rita Lima e João Paulo Teixeira. Prosseguiu estudos na Royal Academy of Music, em Londres, e terminou a licenciatura em piano na Escola Superior de Música de Lisboa. Mais tarde, completou o mestrado em interpretação e depois o doutoramento em estudos interpretativos sobre música portuguesa contemporânea para piano, na Universidade de Évora, como bolseira da FCT. Confere. Desde 2010 que Joana Gama se dedica a divulgar a obra do compositor francês Erik Satie. Ele que foi um dos precursores do minimalismo na música e a quem é atribuída a frase "Estou cansado de morrer com o coração partido". E para os lutos dos desamados é tantas vezes a música a boia de salvação, o alimento para a melancolia e que nos resgata a todos e a todas da escuridão. Curiosamente, a última vez que eu vi Joana Gama em palco e ouvi foi no Jardim de Inverno, no Teatro Municipal São Luís, em Lisboa, com o espetáculo As Árvores Não Têm Pernas para Andar, destinado ao público infantil. E foi uma delícia vê-la contar aos mais novos histórias e curiosidades sobre o mundo maravilhoso das árvores, com a ajuda de uns cubos lindamente ilustrados e de um pequeno grande instrumento, o toy piano. Recordo-me nessa tarde de um rapaz em particular, na assistência, que queria responder a tudo o que a Joana perguntava. Parecia estar a ver aquele espetáculo pela segunda vez e queria mostrar a todas as crianças, pais e educadores ali presentes que
passar a ser o menino mais conhecedor de árvores de todo o mundo. E talvez fosse, graças às histórias e à música da Joana Gama. E isso é espetacular, a arte também tem essa magia. Falemos também dos seus discos. A eclética discografia de Joana Gama está presente nas editoras portuguesas Espuma, MPMP, Pianola, Boca Doda Correria e Olusam, na australiana Room 40 e na Grande Piano. E se quiserem ver e ouvir em breve a Joana Gama em palco, tomem nota. Após 6 meses de programação por várias cidades portuguesas, o festival Hans Otter, acho que disse bem, Sounds of Sound, dedicado à obra do artista e compositor alemão, conta com a curadoria da pianista Joana Gama e do musicólogo e produtor musical Ingo Amels. Termina agora em abril com a peça de teatro musical Jacques Jeffin, exatamente, que estreia a 8 de abril às 21 horas no Teatro Viriato em Viseu e no dia 11 de abril às 19 horas no Goethe Institute em Lisboa. Uma obra cheia de humor poético e lúdico que, segundo os autores, é uma rebuscada, mas essencial história musical a partir de uma hipótese surrealista. E se Erik Satie abandonasse o seu eterno offstage e aparecesse na festa musical culinária A2 dos amigos artistas John Cage e Hans Otter? Pois prazeres visuais, verbais e sensuais parecem estar prometidos. Certamente a não perder. Por agora, o prazer de conhecer um pouco mais sobre a Joana. Vamos a isto? É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Joana, bem-vinda à Beleza das Pequenas Coisas. Muito obrigada pelo convite, Bernardo. Obrigado por teres vindo. Francisco, é um prazer estar aqui consigo. Se descobre a si próprio como poeta? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Eu sou uma parte do braço que ele deixou para pôr em pé aquilo que ele Se queria. quiseres fazer um balanço da tua vida... Em contagem decrescente para os 50 anos do Expresso, Francisco Pinto Balsemão entrevista 50 personalidades ao longo de 2022. Não perca o podcast Deixar um Mundo Melhor, disponível em todas as plataformas e em expresso.pt. Comece por ir à origem. Será que se nasce artista ou aprende-se a ser artista? Eu não tenho uma resposta muito clara para essa pergunta, mas creio que há um potencial artístico em todos. Aliás, eu tenho visto isso através deste espetáculo As Árvores Não Têm Pernas para Andar, porque... Uma delícia. Muito obrigada. Quando faço espetáculo para escolas, portanto, normalmente faço espetáculo para escolas durante a semana e para famílias, ao público geral, ao fim de semana. E quando as escolas vão assistir ao espetáculo, no final eu tenho uma pequena conversa com as crianças e peço que eles façam um desenho sobre o espetáculo. Um desenho, porque na altura dos 3 aos 5, que é a faixa etária do espetáculo, bem eles ainda não sabem escrever, portanto é através do desenho que se exprimem. E digo que eles podem desenhar o que quiserem, o que preferirem, que não há, podem desenhar as árvores, ou o piano, ou algo que eu referi no espetáculo. E tenho recebido desenhos absolutamente maravilhosos. Aliás, eu digo-lhes no final: sabem, eu gosto muito de fazer este espetáculo, mas eu acho que ainda gosto mais de receber os vossos desenhos, porque de facto as formas de expressão são muito diferentes. Livres, sim, criativas. Exatamente. Apesar de que também se nota, em alguns casos, as professoras ali a direcionar muito os desenhos dos alunos. Como é que se faz a casinha, como é que se faz o sol. Sim, às vezes chegam desenhos muito padronizados, mas muitas vezes, e felizmente na maioria das vezes, vêm desenhos muito diversos e de facto eles escolheram qual foi a árvore que preferiram. Tenho sido surpreendida porque muitas vezes desenham o piano, claramente, mas desenham o banco do piano do tamanho do toy piano. Ou seja, o banco torna... Como eu vou mudando o banco de sítio e às vezes subo para cima do banco, ele acaba por ser quase uma personagem do espetáculo, e é engraçado que isso também se note nos desenhos. Então isso quer dizer que de uma maneira ou de outra todas as crianças são artistas? Acho que há um potencial criativo, sim, e que muitas vezes depois acaba por ser, não se dá valor, acabam por os pais se calhar estar mais preocupados com as notas de matemática ou com as notas de português, e esse lado criativo, artístico, acaba por ser posto de lado. E alargando para os adultos também, chamo aqui à conversa a pianista Maria João Pires. Olá, Maria João Pires. Não. Ela considera que todos nascemos artistas, que artista é o ser humano. Concordas?
Sim, há um lado, porque o artista é uma pessoa que se consegue maravilhar com o que está à nossa volta. E o que acontece, e o que eu tenho sentido, por exemplo, com este espetáculo sobre as árvores, que para eu fazer o espetáculo eu tive que fazer uma investigação. E essa investigação fez com que eu ficasse mais alerta com o que está à minha volta. E eu não sei se é por acaso, e acho que não, de repente eu ouço muito mais o canto dos pássaros no dia-a-dia. E sei que também é por isto, por estar mais alerta. E este espetáculo, e no meu trabalho, mais do que explorar o lado da fantasia, das fadas e dos gnomos, e pronto, esse lado fantástico fora do real, interessa muito explorar o real e que seja possível maravilhar-nos com o que está ao nosso alcance. E a sensibilidade educa-se, não é? Sim. E pensar que é muito mais interessante, e acho que é muito mais interessante potenciar que uma criança esteja a procurar na terra animais, ou pequenos insetos, ou procurar diferentes plantas, do que estar em frente a um iPad a jogar um jogo repetitivo. Totalmente verdade, bolas. Este espetáculo vai voltar a palco? Sim, tenho uma longa digressão ainda pela frente. No final de abril estarei no Teatro Aveirense, em maio no Festival de Ilustração à Vista em Ilhavo, e depois de setembro Barcelos, Santo Tirso, Braga, Estarreja, Ourém e por aí adiante. Como é que as pessoas podem saber das datas? Está tudo no meu website, joanagama.com. joanagama.com. Eu normalmente brinco a dizer que é só o meu pai que vai ver o website, porque hoje em dia é uma coisa já um bocadinho fora de uso, mas eu uso o website até para me organizar e para no final do ano, quando tenho que fazer o meu relatório para o centro de investigação da qual faço parte, saber exatamente o que é que fiz e não me escapar nada. Depois há as redes sociais também. Sim, as redes sociais, a informação acaba por estar um bocadinho dispersa. E no website nunca está totalmente atualizado, porque, enfim, se nós quiséssemos, o nosso trabalho preenchia toda a nossa vida, portanto, depois há um limite que temos também que impor. Portanto, eu vou atualizando à medida que é possível. Quais são os sons da tua infância? Ainda indo à origem, que memórias sonoras dessa infância? Curioso, há uns anos perguntaram-me isso, qual era se calhar o som mais antigo do qual me lembrava. E eu lembrei-me da máquina de escrever do meu pai, que era um objeto fascinante, que eu adorava. Portanto, antes dos computadores, meu pai havia aliás 2 máquinas de escrever em casa, e eu adorava escrever, experimentar com os caracteres, depois aquela coisa de pôr a folha de papel químico para duplicar. E era um objeto do qual gostava muito. E depois tínhamos que fazer aquela parte mais aguda quando tínhamos que mudar de parágrafo, não é? Exatamente, sim. Sim, havia esse lado muito analógico. Muito analógico. E o lado de tipografia também, que é algo que me interessa bastante nos livros e na composição em geral. E aí era muito óbvio ver a coisa acontecer em tempo real, mas mais próximo e não através de um ecrã. Tu és de Braga? Sim. O que é que te levou a aprender piano logo aos 5 anos? Eu não comecei logo aos 5 anos. Eu entrei no Conservatório de Música de Braga aos 5 anos, mas nessa altura não se começava a estudar o instrumento logo no início. Primeiro tinha-se uma parte de formação musical e só depois é que se escolhia o instrumento. Eu queria canto, mas disseram: és muito novinha para canto, porque não experimentar o piano, que é um bom instrumento para ser a base? E então comecei com o piano e nunca mais pensei mudar. Cheguei a pensar estudar canto há uns anos, não porque tenha boa voz, porque não tenho. Aliás, canto até bastante mal. É verdade. Mas o canto, e pensando no canto lírico, enfim, ligado à música clássica, para ser um bom cantor, para além de uma boa voz que é preciso ter de nascença, portanto há ali, ou tens um bom aparelho e um timbre bonito, ou então, por mais que te esforces, acho que nunca chegas a ser diferente e a ser muito especial. Portanto, há um lado físico, mas depois há um lado de cantares em várias línguas. Portanto, para cantares bem deves saber bem várias línguas e não apenas imitar a fonética. Portanto, tens esse lado das línguas, e depois tens o lado da poesia, porque as grandes canções, a canção alemã, o Lieder, a canção francesa, italianas, enfim, todos partem de grandes poemas. Portanto, tu, para cantar, tens que estar em contacto com poesia do mais alto nível. E então é uma junção, não só o instrumento é o teu corpo, como
cantas em várias línguas Há que e tens interpretar acesso. e ter acesso a isso, a Sim. essa maravilha toda. E há um lado performático também, obviamente, não é? De incorporação. Que tu tens esse lado performático em palco. Sim, e acabei por exprimir-me através do piano e através depois agora destas colaborações com artes performativas. Pois é, tu andas há uma vida com uma relação umbilical com o piano, um instrumento que parece ser quase uma extensão do teu corpo. Não sei se todos os pianistas poderão sentir assim. Na verdade, já agora ajuda-me aqui, alguns são menos físicos para além do piano, não é? São, porventura, são mais neutros na fisicalidade perante a música que criam no piano. Tu dás-lhe mais corpo, portanto há essa ligação. Como é que é a tua relação com o piano ao longo dos anos? A minha relação com o piano e com a música é muito emotiva. O que me fez seguir música na altura, aquela altura do 9º ano, em que tem que se decidir a área vocacional, eu não sabia exatamente o que é que seria a minha vida, mas pensei, o que eu gosto mais é de tocar piano e tocar piano para os outros. Havia este lado de partilha que é muito presente na minha vida. Não me interessaria ir isolar nas montanhas e ficar a tocar piano o dia inteiro só para mim. O piano é muito algo que eu gosto de partilhar e de estar também em contacto com outras pessoas, daí gostar de fazer recitais a solo, com um repertório canónico ou repertório para piano solo, mas também gostar de fazer outros projetos que envolvem colaborações com outras pessoas. E, portanto, para mim, sentir a música, lá está, essa relação também com a dança, passa para a minha forma de tocar piano, mas claro que há outros pianistas que a sua relação com a música também acaba por ser mais racional e mais, se calhar há uma certa, um certo formalismo e uma certa reverência também ao repertório, porque na música clássica há muito esta ideia do compositor que está lá em cima no seu pedestal e está o pianista que tenta tocar o melhor possível aquela música. Curvado sobre o piano, sim. É reverência. E depois há também, para além de haver os grandes compositores, há os grandes pianistas, é que nós, os pequenos pianistas, aspiramos ser um dia, eventualmente, eu chegar tenho a aos ideia que tu calcanhares. já subverteste muito estas ideias, estes cânones da música e do piano e de ser pianista, até no cruzamento que tens feito com outras artes e com outras áreas, mesmo na forma como te colocas em palco, não é? Sim, eu tenho procurado fazer o meu caminho no sentido de... Eu comecei por tocar um repertório muito abrangente, o repertório que os meus professores me diziam para tocar, e fui percebendo que havia peças que eu tocava, mas com as quais eu não me relacionava emotivamente. Emocionalmente tocava, mas pensava, mas porquê é que eu estou a tocar isto? O que é que isto acrescenta ao mundo? O que é que isto acrescenta à minha vida? O que é que isto acrescenta a essa peça? Porque a música clássica está muito ligada à herança, a peças que foram escritas no século XIX, no século XV, XVI, algumas, pronto, isso aí por aí adiante. E é suposto passar-se pelos clássicos e terminados e, portanto, há uma cartilha. Sim, há um processo pelo qual se tem que passar, ou seja, mas é normal, se eu estou a fazer um curso superior de piano ligado à música clássica, aprendo a tocar peças de Bach, de Beethoven, de Mozart, de Schubert. É como na dança, que se começa pelo clássico, eventualmente, mas o importante no teu percurso foi encontrares a tua identidade. Sim, que eu ainda estou à procura e as coisas também vão mudando, mas tem a ver com eu ir procurando música que eu queria mesmo tocar e música que eu queria mesmo partilhar. E aí houve um recital que eu fiz em 2010 chamado Erik Satie, o Peripatético. Foi um concerto nos Dias da Música no CCB e aí foi a primeira vez que eu toquei Satie em público, em que intercalei a música de Satie com música de outros compositores que de alguma forma lhe seguiram fugindo ao formalismo da música clássica. E esse recital eu adorei fazê-lo, porque eram tudo músicas que eu gostava de tocar. Satie, John Adams, Arvo Pärt, nunca se sabe muito bem. Portanto, fazer esse recital foi importante para mim. E no fundo, esse recital depois deu origem à celebração que fiz à volta de Satie passado uns anos. Mas foi aí que eu fui a palco e senti... Não, eu adoro tocar esta música. Eu espero poder tocar esta música muitas vezes. Nunca mais largaste Satie e nunca mais largaste uma série de possibilidades que se abriram na música e no cruzamento com outras artes, e mesmo dentro da música com a eletrónica, que esse lado surpreendente de cruzar o piano com a eletrónica, não é? Sim, e isso veio por acaso numa conversa informal com o Luís Fernandes, em que bela dupla a vossa. Obrigada. E foi
foi por acaso, e no final da conversa percebemos que ambos gostaríamos de experimentar o formato de piano e eletrónica inspirados pela dupla Sakamoto-Alvanotto, inspirados por essa relação, não pela música em si, apesar de obviamente gostarmos muito da música deles, e fizemos uns ensaios para perceber, só para experimentar, e completamente despretensiosos, e bom, já vamos no 5º disco em conjunto. Uau, e este ano voltaram a palco, não é? Início do ano. Sim, lançamos o disco mais recente, chama-se There's No Knowing, foi lançado no dia 20 de janeiro na Culturgest e foi depois apresentado também em concerto em Guimarães, Loulé e Ovar, que são coprodutores, e que mais adiante também irá a Braga e Famalicão, que também são coprodutores, e outros sítios que entretanto já estão a ser confirmados. Também não percam esta dupla se não conhecem. Joana, tu acreditas mais no talento ou no trabalho? Eu ia dizer, eu acredito no prazer, apesar de que isto se calhar mas se calhar ficaria um bocadinho bem, mas já disse, pronto, porque sofre-se muito na vida em geral e acho que é importante que cada um encontre aquilo que gosta de fazer e então às vezes o talento pode ser uma maldição e o trabalho pode ser uma maldição. Ou seja, as pessoas podem ter muito talento para uma coisa e toda a gente dizer, não, tu tens mesmo que fazer isso porque é o teu talento. Mas pode ser Mas a pessoa pode não querer fazer isso na sua vida e sentir-se forçada. E ao mesmo tempo, alguém que não tenha muito talento e que tem muita capacidade de trabalho, os pais dirão, tens que trabalhar porque tu vais conseguir, mas a pessoa não quer fazer aquilo. Portanto, obviamente que inicialmente com os pais e depois em nome próprio, acho que é importante que a pessoa perceba o que é que quer fazer no tempo em que está viva. Eu adoro essa tua ideia, o prazer na criação, mas a criação não envolve sempre sofrimento. A angústia por atingir um objetivo, por criar obras belas, eventualmente a alturas mais desinspiradas. Como é que é? Como é que geres prazer versus sofrimento na criação? Eu diria que no meu caso é quase 90% de sofrimento e 10% de prazer, porque tudo envolve muito esforço e muita angústia no processo. Eu achava que ias dizer o contrário, eu ia dizer, meu Deus, que inveja. Não. Porque eu também digo o mesmo. Sim, mas ao mesmo tempo eu falo de contente no sentido em que às vezes uso esta metáfora, que é aquela altura em que as pessoas têm a dor de parto, mas quando vêm o filho esquecem tudo para trás e até vão ter outro filho a seguir. E eu sinto isso, por exemplo, com os discos. Para mim é uma angústia medonha. Gravações, estou bem a partir do momento em a falar em entrevistas não, mas com gravações de piano estou bem, liga-se o microfone, eu entro em modo modo emergência. Portanto, tudo o que faço de gravações é sempre difícil. Mas obviamente quando os discos saem, quando as pessoas me falam que gostaram dos discos e acaba por ser sempre uma etapa cumprida, é muito bom. Mas tudo envolve, é isso, são os antecedentes, preparar os projetos e até a coisa estar realizada. Há sempre a possibilidade de correr mal ou de correr muito mal. O grande fracasso. Que é isso, nunca aconteceu, mas toda a gente sabe que nunca aconteceu, mas pode acontecer. Isso está ligado, imagina, à síndrome do impostor, não é? Claro, sim. Também sim. Sentes isso? Sinto, obviamente. Sim, e em alturas em que de mais pressão. Tenho sonhos, às vezes, aquela coisa de... Outro dia sonhei que tinha saído à rua de pijama. Esta coisa mesmo da pessoa se sentir exposta e de ser exigente também com o seu trabalho. Sim. E a subida a palco, atuar frente a um público, também te cria esta angústia? Eu já tive uma fase de que podia, se tivesse ido ao médico ou se tivesse pensado nisso mesmo, teria sido diagnosticada de stage fright, que há um nome técnico, o medo de palco, não é? Que a maioria tem, não é? Exatamente. E que existem todas as circunstâncias que envolvem a exposição. Pode ser um conferencista, um apresentador de televisão, um músico, um ator. Que pode manifestar-se de formas muito diferentes. Umas pessoas que ficam com a boca seca, se têm que falar, outras pessoas começam com palpitações, outras perdem exato, têm falhas de memória. Sim, eu tive duas situações muito dramáticas de medo de palco. Uma ainda estava no conservatório, em que eu fui tocar um noturno de Chopin em público
e o meu pé direito, que estava no pedal direito, começou a tremer. Ai, meu Deus. Mas a tremer visivelmente, em que as pessoas estavam a assistir e a ver o meu pé a tremer. E então eu comecei a ficar nervosa, não só porque o pé estava a tremer, como eu sabia que as pessoas estavam a reparar. E aí depois a uma altura tomei Inderal, que é um comprimido que ajuda a reduzir os batimentos cardíacos, mas depois deixei-me disso, também não queria tornar-me dependente disso. Aí a criação chamar-se o meu pé direito. Exato, não era exatamente, não era exatamente. E outra situação foi uma vez com a Antena 2, nos primeiros concertos em que eu fiz em direto para a Antena 2, portanto era aquela coisa muito importante, na verdade, da minha vida, era assim um momento alto ter um concerto em direto para a Antena 2, e tive uma pequena falha de memória durante o concerto, em que ali esqueci-me qualquer coisa e depois continuei. Mas pronto, aquilo para mim foi um drama, ter uma falha de memória na Antena 2, que vergonha. Fiquei tristíssima na altura, mas na verdade depois não pensei nisso durante muitos anos, e passados uns anos pensei nisso e percebi que eu estava a tocar música que eu não gostava realmente de tocar. Voltas ao prazer. E por isso eu gosto tanto de tocar esta peça de Hans Otta, o livro dos sons, que tenho gostado de tocar ultimamente. Gosto tanto de a tocar porque para mim é um sossego entrar em palco e tocar aquela peça. Ou seja, eu gosto tanto de tocar aquela peça e gosto tanto de a partilhar com o público que não fico nervosa, porque me sinto bem, sinto-me em paz em palco. E essa procura de fazer projetos, concertos com pessoas de quem gosto, pessoas que admiro, ou em equipas que me fazem bem, que me inspiram, ajuda a estar apaziguada em palco. Achas que se atinge mais depressa o sublime na arte, o mais perto da perfeição ou do belo, quando existe esse clima, bem rodeados, um prazer, essa calma que tu falas, esse sossego, mais depressa do que quando há muitos nervos, muita angústia? Eu acho que depende muito das situações. Eu não tenho pressão nenhuma em cima de mim para além de mim própria. Ou seja, não tenho agentes, nem há ninguém que esteja a ganhar dinheiro comigo e que precise que venda muitos discos, ou que tenha, enfim, que encha um coliseu. Mas tu não és levada da breca contigo própria? Não, eu sou extremamente exigente. Portanto, eu ponho uma pressão e tiro uma pressão no sentido em que eu quero fazer o melhor possível, mas se um concerto me correr mal, o mundo não acaba. Consegues perceber isso? Sim, absolutamente. E desde sempre? Talvez não, se calhar. Eu acho que quando eu tenho conseguido, e espero conseguir ainda melhor, não me levar muito a sério. Ou seja, eu levo a sério, sou muito briosa no meu trabalho, quero que as coisas corram bem, quero dar segurança também a quem me apoia, não é? Aos teatros, às estruturas, no sentido de saberem que podem contar com um espetáculo, um concerto bem preparado da minha parte, que eu farei o melhor possível. Agora, sei que há muitas coisas que estão envolvidas, mas é isso, a arte creio que foi o António Barahona que escreveu, ou que alguém lhe perguntou qual é a utilidade da poesia, que ele disse: a poesia não tem utilidade, e isso é a sua grande importância. Não é assim exatamente a citação, mas é algo assim. Faz a transposição para a música. Sim, a arte teoricamente não é importante, mas é essencial. E tanto é que há o concerto pela Ucrânia no CCB ia falar disso, exatamente. Ou seja, vivemos tempos bizarros de guerra, de sofrimento, angústia, andamos a ver o horror na televisão. A música, que papel é que tem? A música tem este lado, por um lado, pode ser por um lado apaziguadora, da pessoa estar num dia terrível e chega à casa e coloca as variações Goldberg e de repente tudo encaixa, parece que há uma grande harmonia no mundo. Por outro lado, a música também tem essa capacidade de perceber as nossas angústias, e mesmo não só na música clássica, mas na música de qualquer outro estilo que tenha letra, em que de repente a pessoa que escreveu aquela música estava precisamente a perceber aquilo que tu sentes, quer de alegria, quer de tristeza. Portanto, tu, através da música, tens essa possibilidade de expressão e de empatia também com os outros. Pode ser um amparo, uma força. Sim, e pode ser uma inspiração também. Ou aquele dia que a pessoa acorda muito mal disposta
e põe uma música que o faz sentir bem e de repente o estado de espírito muda, porque a música também tem essa capacidade. Por isso é que é maravilhoso mostrar música clássica às crianças, ou mostrar uma grande diversidade de música às crianças desde pequenos, porque eles são uma esponja e vão ouvir e não vão estar a pensar em categorias, simplesmente vão sentir. E por exemplo, o Fantasia da Disney, o filme que tem música clássica com pequenas curtas-metragens, no fundo, as crianças nem estão a pensar se estão a ouvir música clássica ou não, estão a ouvir uma grande orquestra que preenche e que... Ou gostam ou não gostam. É o público, dizem que é o público mais difícil, não é? Achas que é os mais novos? Não sei, eu adoro. Para mim foi uma revelação também, porque eu não estava nos meus planos a fazer este espetáculo. A revelação, de facto, é ver-te nesses espetáculos. Eu vi como eu já disse, e de facto és uma maravilhosa contadora de histórias. Estás ali inteira, muito expressiva. O palco fica-te bem para além da música, não só quando tocas. Portanto, isso é interessantíssimo. Eu lembro-me há uns anos, eu sempre tive muitas dúvidas no meu percurso, ainda hoje tenho, mas ainda durante o curso falava às vezes com amigos a pensar: não, eu acho que não acho que isto do piano não é para mim. E eu lembro-me, isto nos 20 e tais, quando estava já cá em Lisboa a estudar na Escola Superior de Música de Lisboa, e eu lembro-me de um amigo a me dizer: olha, tu faz o que tu quiseres, mas o teu lugar é no palco. E é engraçado, eu retive isso, mas ele tem toda a razão. Bom, espero que assim seja, porque eu também gosto muito de estar em palco, apesar de tudo o que envolve. Mas este espetáculo das aves tem sido surpreendente, porque ganhou um pouco vida própria. Porque quando me convidaram para fazer um espetáculo portátil com o toy piano, para caber num carro, exatamente. Para poder ser itinerante, quem me convidou da Fundação Lapa do Lobo tinha a expectativa que eu ia fazer um concerto comentado. Portanto, a parte musical ia ter uma grande preponderância em relação ao resto. É algo mais aborrecido, vá. Não aborrecido, mas como eu sou pianista, claro, que essa parte musical estaria em evidência. E eu, entretanto, comecei as minhas investigações para o espetáculo. E havia tanta coisa que eu queria contar aos miúdos que de repente a parte do texto e a parte da manipulação dos objetos acabou por tomar conta do espetáculo e acabou por ser 2/3 dessa parte e 1/3 de música. Porque eu também gosto desta ideia funcional, que é, obviamente eu adoro música, sou pianista, mas é preciso perceber os contextos. E para crianças tão pequeninas, de repente fazer algo com muita música poderia ser entediante. Então eu prefiro dar um bocadinho agora, e daqui a uns tempos eles poderão ter mais tolerância para ouvir mais música seguida e usar, no fundo, a música para veicular uma ideia e vice-versa. Tu, como eu disse há pouco, cruzas de uma forma entusiasmante a música com outras áreas, não é? O cinema, a fotografia, a dança. É através também desse cruzamento que te sentes mais completa e a encontrar possibilidades que te interessam? Sim, eu gosto muito da ligação da música às outras artes e percebi isso desde criança. Há uma peça que eu gosto particularmente de Liszt, que é Os Anos de Peregrinação, e nessas peças cada um dos andamentos faz relação com um poema, ou uma escultura, ou uma paisagem, ou uma lenda. E eu adorei, quando descobri essa peça ainda nos tempos do conservatório, fui ver, havia uma peça que era Sposalizio, que é o título de um quadro, e eu fui ver que quadro é que era aquele para me inspirar para tocar essa peça. E no fundo só percebi passado vários anos, até porque no fundo a minha tese de doutoramento também é a relação da música contemporânea portuguesa com aspectos culturais portugueses, que me interessava essa ponte. Tem a ver com esse lado emotivo, porque há peças como que se chamam Sonata número 5, que não tem nada para além da forma, mas se é uma peça que prelúdio à Cesta de um Fauno, que é uma obra emblemática de Debussy, há todo esse lado de fantasia que surge só a partir de um título. E tanto é que já desde há vários anos que dou títulos aos meus recitais para ter esse lado mais extra musical. Outra coisa também que foi importante no trabalho das artes performativas foi essa dimensão de estar em palco. E o que é que envolve estar em palco? Porque durante muitos anos tinha esta ideia de um vestido muito simples e com este vestido preto não me comprometo e frente a um piano. E era isso que eu estava a pensar, que é: não tens medo que o piano e tu com o piano se
perca algum protagonismo com outras artes, não é? Não tenho medo nenhum. Acho que é mesmo importante que haja essa simbiose com outras artes. E aliás, é curioso porque em 2017 eu fiz uma peça com o Vítor Hugo Pontes chamada Noturno. E somos 3 em palco, o Vítor Hugo Pontes, o Paulo Mota e eu entrava como pianista e sabíamos que a peça teria um piano e um toy piano e enfim, construímos a peça em conjunto. O Noturno é uma peça para crianças e é sobre a noite, sobre os medos da noite e sobre o que é que a noite pode potenciar no universo infantil. E estávamos na altura na criação da peça e de repente era preciso fazer alguém, porque aquilo é uma peça complexa, que é preciso subir cordas, descer cordas, não sei o quê. E eu de repente estava, não, eu faço isso, não, eu posso fazer isso, eu posso. E o Vítor, Joana, mas tu tens que tocar piano. E tu estavas entusiasmada com o todo. Isso é muito generoso e também muito revela que tens muito mais interesse em palco, não é? Interessa-me muito, interessa-me sempre aquilo que eu não sei fazer. E claro que depois envolve muita angústia. Mas enfim, por exemplo, nessa peça no Noturno foi uma peça em que desbravei muito caminho, porque nessa peça eu toco com um fato all over preto, portanto com a cabeça tapada, mãos tapadas, portanto é como se estivesse a tocar com luvas, portanto tinha que tocar o melhor possível com luvas. Não há banco, portanto eu toco sempre de pé. Uau. Há uma altura em que o Vítor Hugo está a empurrar o piano e eu estou a tocar no piano enquanto ele está a ser empurrado. Muito performático. Sim, e foi muito interessante esse processo de descoberta também de formas de estar em palco, para além de estar sentadinha ao piano. Sentadinha ao piano com o seu vestido preto. Deixa-me arriscar a pergunta: existirão pianistas que olham de lado para pianistas como tu, que arriscam estar em palco de outra maneira? Imagino que haja gente que não se identifica com esta atitude e ou pode criticar ou pode simplesmente dizer sim, mas isso não me interessa, ou isso já é degenerativo. Já é degenerativo, haverá quem ache, não é? Sim, imagino que sim. És uma pianista degenerada. Pois, enfim, uma pessoa tem que fazer o que tem que fazer. Sim, mas porque há várias formas de estar em palco e há várias formas também de relação com a música. Por exemplo, eu, tal como já disse, que canto mal, não sou uma pianista que sabe tirar músicas do ouvido. Enquanto que há gente que tecnicamente não toca assim tão bem, mas diz, olha, toca aí aquela música dos Guns N' Roses, e a pessoa toca de repente, ou toca Chico Buarque e tiram as músicas do ouvido. Ou pessoas que tocam num piano bar, que sabem aqueles standards todos do jazz de cabeça, de memória, e não precisam de partitura. Depois há aqueles pianistas que só sabem tocar meia dúzia de peças e estão só a tocar essa peça a vida inteira porque é esse o seu repertório. Ou então há pianistas clássicos, formais, que têm um repertório vastíssimo e que passam o ano inteiro a fazer concertos nas grandes salas de espetáculos do mundo, a tocar um repertório muito específico, antigo. Eu acho tudo maravilhoso, desde que a pessoa faça aquilo que gosta de fazer. E não tenho nada contra que no século XXI haja gente que se realiza a tocar música do século XIX e do século XX. Sim, é música belíssima que vale a pena continuar a ser tocada. Agora, se a pessoa a determinada altura sente que não é isso que quer fazer, acho que é bom que siga o seu caminho. Claro, com a sua verdade, a sua arte, não é? Dentro de uma arte. Sim. O que é que mais te inspira para a criação musical? Que temas, que ambientes? Como é que vais atrás da inspiração? Não penso muito, na verdade. Ou seja, não é uma coisa muito premeditada. As coisas vão surgindo. Mesmo esta ideia com o Luís foi um bocadinho inesperado. O primeiro impulso para ensaiarmos. Fizemos o primeiro disco em duo. A seguir tivemos um convite para fazer um disco a partir de música de Satie e convidamos o Ricardo Jacinto, e as coisas foram ganhando vida própria e os convites vão surgindo, ou as ideias vão surgindo. Tive agora um convite para fazer uma peça para crianças, uma nova peça para crianças, que decidi que será um segundo capítulo deste trabalho em volta das árvores. A peça vai se chamar Pássaros e Cogumelos. Acho que já tínhamos falado disso, sim. E no fundo vem
porque quando estava a fazer a minha investigação sobre as árvores, de repente havia muito material sobre pássaros e cogumelos que já não cabia no primeiro espetáculo, então terão direito a um espetáculo próprio. Quando é que teremos direito a ver esse espetáculo, Pássaros e Cogumelos? Este espetáculo é uma encomenda da Arte em Rede, em colaboração com vários municípios, Torres Vedras, Abrantes, Alcobaça, Alcanena e Sobral de Montagraço. E vai estrear no final de maio em Abrantes e vai estar primeiro nesses municípios, e só em 2023 é que eu vou ter o espetáculo em itinerância, porque antes ainda tenho o espetáculo das árvores. Muito bem. De regresso a Satie, que é, imagino que uma das tuas grandes referências, não? Sim. Musicais, um dos precursores do minimalismo na música, e a quem é atribuída a frase "estou cansado de morrer com o coração partido", como disse há pouco. E eu pergunto-te, a música já te salvou de muitos desses estados de espírito? Não sei, acho que a ideia de ter coisas para fazer ajuda às vezes quando a pessoa não está tão bem. Se calhar não necessariamente a música, mas a ideia de ter projetos ou de ter a fazer. Nunca, em alturas em que estive mais triste, nunca cancelei coisas para ficar enfim, nas minhas mágoas. Sim, não, mesmo em alturas muito dramáticas e muito tristes, escolhi sempre continuar, no sentido de não apagar a dor, mas vivê-la no dia a dia e falar dela, enfim, nomeadamente o luto da morte da minha mãe. E isso, a música, sim, no sentido de ser algo que era a minha vida, que era o meu trabalho. E aí a música faz parte, mas não é só a música, é a vida, dar-te à vida, continuar. Sim. Muito bem, Satie, um músico excêntrico, muito à frente para a sua época, não é? Irreverente, desafiava muito os cânones da altura, não é, Joana? E eu dei-me conta, agora a preparar esta entrevista, de algumas curiosidades biográficas sobre ele. Só usava fatos de veludo cinza, chapéu de coco e guarda-chuvas. Tinha gosto em tocar nos cabarés de Paris e beber absinto. Consta que não permitia visitas ao seu apartamento, e quando morreu, com 59 anos, de cirrose, os seus amigos encontraram no seu miserável e caótico apartamento 2 pianos de cauda, um em cima do outro, o de cima usado como um móvel que guardava a sua coleção de cartas, papéis e partituras inacabadas. E depois uma coleção de guarda-chuvas. Uma personagem fascinante, não é? Sim. E incompreendida, sim. Não é? Sim, na altura. Sim, foi uma figura controversa durante a sua vida, e depois ficou um pouco esquecido, e foi John Cage que o salvou um bocadinho do anonimato. Era uma pessoa que tinha uma vida social muito intensa no centro de Paris, em Montmartre, onde trabalhava nos cabarés e onde conviveu de perto com os artistas da época, não só compositores. Aliás, com os compositores ele acabava por criar alguma fricção, portanto acabou por se sentir bem junto de outros artistas de outras áreas, no nomeadamente Bafon, junto dos marginais, muitas vezes é onde a cultura pulsa, não é? Exatamente. E para além disso, ele era muito amigo de Pablo Picasso, de Brancusi e de Jean Cocteau, que eram amigos. Exatamente. E com quem trabalhou, nomeadamente nos balés, para os quais escreveu música. Portanto, foi um compositor que esteve muito em ligação com outras formas de arte, numa altura maravilhosa. Eu acho que se pudesse viver noutro tempo teria sido nessa altura. E ele próprio não só era pianista e compositor, como gostava muito de escrever e de desenhar. Aliás, eu há uns anos, em 2018, fiz um concerto comentado para crianças chamado Eu Gosto Muito do Sr. Satie, que era precisamente para divulgar a música de Satie, estes aspectos mais excêntricos da sua biografia às crianças, porque no fundo ajuda também a compreender a sua música. Porque a música de Satie é belíssima, obviamente, quer dizer, isto tudo é suscetível de... Mas enfim, eu gosto muito, obviamente. Mas a música tem várias camadas também de entendimento. Quando uma pessoa conhece a sua biografia, consegue... Relaciona-se. Exatamente. E há peças, nomeadamente a peça Embrião de Séché,
a partir do qual fizemos uma edição especial desta partitura no dia do aniversário dos 150 anos de Erik Satie, no dia 17 de maio de 2016. Esta peça em Berrão de Séché tem um texto no meio da partitura que é apenas para divertir o pianista que está a estudar a peça, não é um texto para ser lido em público. Portanto, o Satie tinha essa preocupação de intimidade com o pianista que fosse tocar a sua obra quando ele já não estivesse vivo. Que é uma ideia muito bonita. Um gênio muito à frente da época, não sim. é? Aliás, ele dizia, uma das frases também emblemáticas de Erik Satie é: eu nasci demasiado novo num mundo demasiado velho. Uau! Sim. Essa frase ecoa de alguma maneira em ti? Não, eu não acho que sou nada progressista, nem desbravo muitos caminhos. Desbravas alguns caminhos, sim, Joana. Eventualmente, mas eu não tenho pretensão nenhuma de desbravar caminhos. Eu faço o que sinto que tenho que fazer, as coisas vão acontecendo e aliás, há um lado. Há gente que me diz: mas tu fazes tanta coisa, e eu juro que eu gostava de fazer menos coisa ao mesmo tempo, mas simplesmente as coisas ganham um pouco vida própria e cada projeto também tem os seus timings, e quando eu vou ver as coisas estão um bocadinho em cima umas das outras, também com esta questão da pandemia destes 2 anos que no fundo houve metade do ano de 2020 e metade do ano de 2021 estivemos fechados em casa, então no fundo as coisas acabaram por sobrepor nos meses em que foi possível e que tem sido possível fazer concertos. Mas eu antes da pandemia tinha um objetivo que era fazer menos coisas de cada vez. E espero cumprir isso a partir de 2023, já que 2022 já percebi que não. Fazer menos coisas, que para uma artista independente é arriscado, não é? Porquê fazer muito menos coisas? Para te dedicares de forma mais inteira e com mais disponibilidade a cada uma? Sim, para ter mais tempo livre. E para viveres, não é? Sim, a vida, eu vivo, gosto muito da minha vida como é. Agora, quando se faz muita coisa, há sempre muito para fazer que não é visível, não é em palco. Portanto, toda a parte de logística, de produção, e isso, sim, é pesado também no dia a dia. É relacionado com o prazer. Terás muito mais prazer no que fazes se não fizeres tanto. Sim, às vezes se calhar posso desfrutar mais, porque quando uma pessoa tem um concerto que até correu muito bem e até, no final até apetece ir beber um copo, mas depois tens que seguir logo no dia a seguir, sei lá para onde. Exatamente. Tem menos piada, ou não é? Fazer 4 horas de viagem no próprio dia do concerto, porque na noite anterior se tocou noutro sítio. Obviamente que é ótimo, e isto é sempre no ponto do muito bom, mas às vezes é poder dar mais descanso, poder descansar mais nesse sentido de não ter sempre sítios para ir. Tens que idade agora? 38. E neste momento, fizeste biquinho agora. E neste momento agora sentes que estás a dar cada vez mais espaço ao prazer e a outros prazeres para além do trabalho? Sim. Estava a intuir isso. Sim. Há um lado também que nos passam e que hoje em dia provavelmente também se passa ainda nas escolas, nos conservatórios de música, que é: tem que se estudar muito. Tem que se estudar muito. Quanto mais horas, melhor. E há muito esta coisa de estudar 8 horas por dia. A questão é, se a pessoa estudar 8 horas por dia a vida inteira, isso é muito pouco de vida vivida para além de estar em frente ao piano. É uma ideia que se prolonga para a vida, de que nós só somos válidos se dedicarmos a nossa vida como uma missão ao trabalho, não é? Sim. E neste caso o trabalho de várias pessoas pode ser estar em contato com outros. Estudar 8 horas de piano por dia é estar sozinha 8 horas por dia em frente a um instrumento a tocar música de outras pessoas. E isso tem algo de maravilhoso, de artístico, de fruição, mas tem um lado também mecânico e muito desligado do resto da vida. E desequilibra, não é? Porque a vida não é tão vivida, não é? Sim, a vida não pode ser só isso. E eu tive fases da minha vida em que estudei mesmo muitas horas seguidas, que tive horários muito rígidos e que eu sentia que precisava dessa organização e dessa rigidez para tocar determinado repertório que eu queria tocar. E com o passar do tempo percebi que racionalmente que eu não queria passar 8 horas por dia em frente ao piano, porque há outras coisas para fazer.
E isso é muito importante. Ou perceber a importância de fazer caminhadas ao ar livre sempre que posso, ou caminhar na cidade onde vivo a conversar pronto, hoje em dia é muito fácil esta coisa com os escutadores, de ir a conversar e dar esse prazer de estar ao ar livre também, porque esta ideia de estudar muitas horas de piano significa estar fechado num sítio durante o dia inteiro. E você está mais livre de expectativas também? A relação dos outros? Sim, está mais tranquilo. Quando nós gostamos daquilo que fazemos, ficamos menos suscetíveis às opiniões alheias, porque na verdade o desafio é contigo e não com os outros. Claro que nós temos sempre esta ideia, há sempre aquelas pessoas que personificam a pessoa muito exigente, que nós no fundo somos sempre nós. Mas acho que eu tento pensar bastante nisso, mas nunca é suficiente. E tens uma versão mais relaxada, não é? Sim. Não só a exigente. Fala-me do festival Hans Otte, Sound of Sounds, que termina agora, não é? Com 2 espetáculos, no dia 8 de Abril às 21 horas no Teatro Viriato em Viseu, e no dia 11 de Abril às 19 horas no Goethe Institute, não é? Este festival Hans Otte Sound of Sounds é na verdade a concretização de um sonho do qual eu já me tinha esquecido. Isto tem uma história bonita, porque em 2010 eu recebi um e-mail de um amigo com o título Hans Otte, e no corpo do e-mail tinha apenas "para o caso de não conheceres". E em anexo estava o primeiro andamento do Livro dos Sons, que é esta peça que eu tenho gostado a tocar ultimamente. E acontece que às vezes nós recebemos, há aqueles amigos que nos dizem: devias ler este livro, devias ir ver este filme, e nós não vamos, não temos tempo, não sei o quê, não nos apetece. Mas felizmente eu ouvi aquele anexo e fiquei absolutamente fascinada com aquela música, com aquela peça. Nunca tinha ouvido falar do compositor, nunca tinha ouvido falar da peça, e fui procurar rapidamente quem seria aquela pessoa, que música era aquela. E percebi, só agora, passados vários anos, que passado 15 dias eu já estava a contactar o Ingo Amels. Percebi pelos e-mails, que com as cartas nós perdemos rastro, mas com os e-mails temos a cópia. Então eu já tinha passado 15 dias, tinha contactado o Ingo Amels a perguntar como é que eu poderia ter acesso às partituras do Hans Otte, porque teria muito gosto em tocá-las. E isso foi o início de uma troca de correspondência. Passado 2 anos eu já tinha a ideia de fazer um festival à volta deste compositor, porque entretanto comprei um livro escrito pelo Ingo Amels sobre o compositor, comecei as minhas investigações e gostava muito de tudo o que ia lendo, e percebi que gostava muito de ajudar a divulgar a obra do compositor, porque entretanto tinha perguntado na Antena 2 e não tinham gravações dele, fui perguntando a amigos meus e professores melómanos, ninguém conhecia, e eu fiquei muito admirada e achei que valia a pena conhecer. Portanto, em 2012 houve a primeira tentativa de fazer o festival. Contactei há uns anos. Contactei o Goethe Institute, e que foram logo muito entusiastas com a ideia, até porque o Goethe Institute tinha apoiado muito Hans Otte durante a sua vida, nomeadamente a apoiar digressões com concertos de piano, e portanto foram entusiastas, mas na altura, com questões de troicas e afins e dificuldades várias, a coisa não aconteceu. E entretanto fui mantendo sempre contacto com o Ingo Amels, e pensando que um dia gostava de fazer o festival, mas entretanto iam surgindo outras coisas. Até que em 2019, em conversa com o Pedro Santos, o programador de música da Culturgest, o Pedro perguntou-me que projetos é que eu teria, que gostaria de realizar. Eu falei-lhe deste. Ele disse: acho que é uma boa ideia, eu gostava, acho que a Culturgest se podia juntar. E então juntos fomos falar novamente com o Goethe Institute, que já era uma nova diretora e que mantiveram o entusiasmo, e a partir daí construí o festival em colaboração com várias cidades e várias instituições, e felizmente era para ter acontecido em 2020. Com a pandemia teve que ser adiado 1 ano. Na altura foi dramático perceber que tudo batia certo no papel. Festivais é uma dor de cabeça. Sim, foi duro. E agora falamos da peça teatro musical que finaliza este festival. Fala-me dela. Então, só antes de falar, o festival começou em Lisboa em outubro do ano passado.
passou por Évora, Guimarães e está agora em Viseu. Ou seja, havia uma exposição que esteve nestas 4 cidades. Eu também fui fazendo concertos, houve também um concerto na Culturgest e agora é o ponto alto do festival, que é a estreia. Ou pelo menos estamos a trabalhar para isso, que é a estreia da peça de teatro musical Jekylls Jeffin. Jekylls são as iniciais de John Cage, Hans Otta e Erik Satie, muito bem. que são as 3 personagens da peça, Jekylls, que não são interpretadas no sentido formal do termo, mas são, no fundo, estas personagens são veiculadas por mim, pela Margaret Langton e pelo Yngwie Amels, que no fundo trazemos a palco a ideia de quem eram estes compositores, do que propriamente interpretar estes compositores. É uma honra enorme ter a Margaret Langton cá em Portugal. A Margaret Langton é considerada a diva do toy piano. A sério? O toy piano, convém dizer o que é, não é? É um piano muito pequenino, não é? Sim. É um piano de brincar? Sim, isto tem uma história interessante. O toy piano é um brinquedo. Não é o toy ao piano. Não. Mas teria muita graça. Sim. E o toy no toy piano também era uma outra camada. Era uma camada. Sim. Sim. Mas portanto o toy piano é um brinquedo. O John Cage escreveu uma peça para toy piano em 1948 chamada Suite for Toy Piano. E no fundo legitimou este instrumento como um instrumento sério, entre aspas, e tocou diversas vezes. A Margaret Langton tocou essa peça, gostou, e a partir daí a Margaret Langton, que é uma pianista com 76 anos de idade, que é pianista, lá está, e que tocou muita música de John Cage e que conheceu pessoalmente e com quem trabalhou de perto, gostou do toy piano e a partir daí começou a encomendar obras a outros compositores para escreverem para toy piano, e então foi considerada a diva do toy piano, a rainha do toy piano. E quando eu conheci a Margaret Langton em Guimarães em 2012, tive a honra ou melhor, pedi-lhe para assinar o meu toy piano. Portanto tenho a dedicatória da Margaret Langton no meu toy piano, que carrego para todo lado. Portanto, esta peça de Jekylls Jeffin é interpretada pela Margaret Langton, o Yngwie Amels e eu. É um lado surreal, há humor e um lado didático, não é? Sim. A peça no fundo promove um encontro impossível entre John Cage, Hans Otta e Erik Satie. Cage e Otta eram amigos, encontraram-se várias vezes na Europa e também na América do Norte, em Nova York, e ambos tinham uma grande admiração por Satie. E a ideia desta peça é que Cage e Otta estão em casa de John Cage a preparar uma refeição que é feita de partituras, que estão a fazer filetes de partituras musicais e de repente Erik Satie aparece a dizer que tem fome, daí o Jeffin do subtítulo da peça. Sim. Portanto, isto é um delírio. Quem teve a ideia desta peça foi o Yngwie Amels e a esposa Lucimar, que é encenadora e atriz. Conceberam a peça e que estamos agora a ensaiar no Goethe Institute e que estreará então no dia 8 de Abril em Viseu, no Teatro Viriato, e que repete no dia 11 de Abril no Goethe Institute às 19 horas. Muito bem, reservem bilhetes, certamente vai valer a pena. Eu quero assistir. Vamos dar música à nossa conversa? Sim. Quais são as músicas que trazes para aqui para ouvirmos? Bom, eu trouxe o primeiro andamento do Livro dos Sons, tocado pelo próprio Hans Otta. Foi esta a peça que o meu amigo me enviou por e-mail e que no fundo explotou o festival Hans Otta Sound of Sounds. Então vamos ouvir. Muito bem. E mais? O que é que podemos ouvir mais? Vamos ouvir uma música dos Kings of Convenience. Esqueci-me agora do título. Gold in the Air of Summer. Gold in the Air of Summer, que é uma música. Eu não gosto de Kings of Convenience, mas não sou uma fã por aí adiante. E porquê esta escolha? Porque houve uma altura, eu não sei muito bem porque é que isto aconteceu, mas houve uma altura que eu gostava muito de ouvir esta música.
E especialmente esta música. E tenho uma memória muito viva que foi no dia em que fiz a peça, toquei a peça Vexation de Erik Satie durante 14 horas na Fundação Carlos Gulbenkian, em 2018. Fui a ouvir essa peça em repeat quando estava a conduzir para a Fundação Carlos Gulbenkian. E porque é uma música que é de uma placidez, de uma simplicidade harmoniosa. E enfim, como tenho esta memória bonita associada à música, lembrei-me de partilhá-la hoje. Dá-te um good feeling, não é? Sim. Um bom bem-estar. Vamos ouvir. Without giving anything away, we find ships inside of bottles, and the garden's overgrown. The house is white, but the paint is coming off. Muito obrigado. E mais, qual é a terceira música? A terceira música é de um músico que eu admiro particularmente, Ryuichi Sakamoto. A música chama-se Full Moon e eu trouxe-a por várias razões. Eu gosto muito das relações em cadeia e das afinidades entre as pessoas e os artistas, enfim. E esta música faz parte do disco Async, que é um disco muito especial na vida do Sakamoto, porque foi feito numa altura em que ele foi diagnosticado com cancro e havia muito esta ideia de, enfim, que pode correr mal e que a pessoa pode de facto não sobreviver à doença. E esta música Full Moon foi criada a partir de um excerto do romance de Paul Bowles, The Sheltering Sky, que deu origem ao filme do Bernardo Bertolucci. E no filme o próprio Paul Bowles lê o excerto inicial da música. E o filme já é bastante antigo e o Sakamoto fez a música para esse filme. Em 2016, quando está a preparar este disco, ou previamente, enfim, tem a ideia de recuperar essa gravação do Paul Bowles e pedir a vários amigos para lerem este excerto depois em várias línguas, nomeadamente o próprio Bernardo Bertolucci. E, enfim, pronto, é uma música que fala muito desta ideia de apreciar os prazeres da vida e que fala muito desta ideia de estar bem presente no momento, e percebo que foi importante para o Sakamoto também pensar nisso naquela altura em particular. E que está a ser uma ideia muito presente em ti, na tua vida, não é? Sim. Usufruir dos prazeres na vida. Portanto, vamos ouvir Full Moon de Ryuichi Sakamoto. Vamos a isso. Como no sabemos cuándo vamos a morir, nos toca creer que la vida es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo en determinados momentos. ¿Cuántas veces más recordarás ciertas tardes? Una tarde que formó una parte tan entrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar. Muito bem, obrigado. Já agora pergunto-te se tens algum guilty pleasure musical. Não resisto a perguntar-te assim. Aquela música que eventualmente não dizes que gostas em voz alta. Gosto. Eu tenho uma. Olha, estávamos a falar de uma música que nos põe bem dispostas, a Happy do Pharrell Williams. Aquela música ridícula que eu ponho a tocar quando estou às vezes em casa de amigos com crianças, porque com as crianças uma pessoa pode dançar à vontade sem vergonha. Bem escolhido, muito bem. Pedi-te um texto para leres. O que é que escolheste? Trago um poema da Mary Oliver, do livro Felicidade da Flaneur, com tradução de Luís Matos. E acho importante dizer o nome do tradutor, que é uma coisa que tem estado a ser falada ultimamente. As traduções fazem toda a diferença. Destroem ou elevam. Exatamente. Ou servem bem, não é? Sim, e acho bonito que esteja o nome do tradutor na capa do livro. E também gosto muito que ultimamente cada vez mais os livros de poesia são bilíngues, para haver também esta possibilidade de comparar o original com a tradução. É honesto e sim, claro. E o livro, ou melhor, o poema chama-se Folhas e Flores pelo Caminho. Se fores John Muir, queres árvores por entre as quais viver. Se fores Emily, um jardim bastará. Tenta encontrar o lugar certo para ti. Se não o encontrares, pelo menos sonha-o. Quando se está sozinho e solitário, o corpo deixa-se à chuva e ao vento de bom grado, ou atira-se às águas frias do rio, ou irrompe pela crosta gelada da neve. Qualquer toque,
Deus ou os deuses são invisíveis, bastante compreensível. Mas o sagrado é visível, inteiramente. Algumas palavras jamais sairão pela boca de Deus, não importa o quanto te esforces por escutar. Em toda a obra de Beethoven não encontrarás uma única mentira. Todas as ideias importantes devem incluir as árvores, as montanhas e os rios. Para entenderes muitas coisas, deves olhar além da tua própria condição. Por quantos anos deambulei vagarosamente pela floresta? Que milagre e glória teria perdido estivera eu com pressa. A beleza é capaz de gritar e sussurrar, e ainda assim nada explica. A questão é, tu és tu, e isso é para sempre. Uau, que bonito! Porquê esse certo? Tem muito a ver com a ideia de qualquer tem ideia. Árvores, exatamente, árvores? Sim. Tem essa ideia das árvores, como é que é? Todas as ideias importantes devem incluir as árvores, as montanhas e os rios. Há essa ideia de base, da ligação à natureza, porque, enfim, fugindo agora um bocadinho à questão da arte, mas se tivesse mantido esta ligação à natureza, não estaríamos envolvidos nestas atrocidades, não só relativamente à guerra que nos entra pela comunicação social, mas ao próprio capitalismo e aos desastres ambientais em que estamos envolvidos também. Há esta ideia de, se as ideias partirem desta relação com a natureza, nunca poderão fazer mal à natureza e, portanto, não nos poderão fazer mal a nós. E a ideia de fazer este espetáculo sobre as árvores é, no fundo, obviamente que as crianças hoje em dia também fala-se muito de ecologia nas escolas, mas esta ideia que nós precisamos das árvores e das plantas para viver parece uma coisa tão simples e simplesmente não é tida em conta. Corta-se árvores milenares simplesmente porque dá jeito de construir um prédio ou dá jeito de construir uma estrada e esquece que as árvores, e que é muito importante para a natureza, e isto são descobertas científicas relativamente recentes, que é muito importante que haja árvores mais velhas que passam conhecimento a árvores mais novas. Uau. Isto é verdade, é justamente verdade. Há uma investigadora chamada Suzanne Simard que tem encabeçado investigações desta ideia que as árvores comunicam entre elas através das raízes e através dos cogumelos e que passam conhecimento às árvores mais novas. Portanto, eucaliptais e pinhais com árvores todas da mesma idade, ou tudo árvores novas, é extremamente pobre, não só para as próprias árvores, é muito mau. E as árvores, isto também está provado, as árvores dão-se melhor quando nascem perto de árvores diferentes delas. Diversidade, isso também é um ensinamento para nós, seres humanos. Não é? Sim. Portanto, há muito para aprender com a natureza, e este livro maravilhoso, muito pequenino, mas absolutamente maravilhoso, estimula essa relação com a natureza, que é algo que eu tento ter presente diariamente. E estimula para o olhar para as coisas simples. Sim, ou coisas tão simples como eu chegar agora aqui hoje à SIC e fiquei ali um bocadinho sentada nos sofás e reparei que havia árvores no hall de entrada. Verdade. Ou ter ido buscar outro dia a Margaret Langton ao aeroporto de Lisboa e ter reparado que, quando estava mesmo de frente para o edifício das chegadas, há imensas árvores mesmo em frente às chegadas, e que eu aposto que 97% das pessoas que lá passam todos os dias não reparam naquelas árvores. Também se vai para lá com uma missão, estacionar o carro e buscar pessoas, mas elas estão lá e estão a fazer, têm a sua função, que é importantíssima para a nossa sobrevivência, e é importante estarmos alerta e darmos valor a algo do qual precisamos, não só pela beleza, e o quão belo é olhar para uma árvore, ver a textura do tronco, ver a diversidade das folhas, das flores, sentir a passagem das estações através das plantas. Ainda há uns dias abriu uma flor de esteva no nosso terraço em casa, e aquilo foi uma emoção. Eu estava na cozinha, olhei para a janela e soltei estava sozinha, mas foi tão bonito perceber isso. Foi no dia da chegada da primavera, e procurar esses momentos é mágico. Sim. E é isso, são coisas que são gratuitas. Não é preciso ter grandes iPads, nem grandes carros, nem para ir passar férias às Seychelles para se poder desfrutar destes pequenos prazeres. E acho que é importante termos essa ligação à natureza, e é algo
à maravilha que é, à maravilha que nos rodeia. E há um livro também importantíssimo que esteve na origem deste espetáculo das árvores, um livro do filósofo francês Emmanuel Ecócia, chamado A Vida das Plantas, e é um livro do Sistema Solar, em que este filósofo parte da organização das plantas, defendendo que nós nos podemos inspirar na forma como as plantas se organizam para a nossa própria organização interna e enquanto comunidade. As plantas e as árvores e este teu maior conhecimento está a mudar também, de certa maneira, o teu olhar, não é? Sim, e agrada-me. E é isso, para fazer esta investigação, não estou a estudar tantas horas de piano, portanto não estou a tocar determinado repertório que se calhar exigiria mais horas ao piano para tocar peças que são muito difíceis. Mas inspira-te, porque a natureza também tem sons e inspira, não é? Sim. Aliás, eu estava ainda a comentar isso ainda ontem com amigos. Esta ideia dos pássaros. De repente uma pessoa fica mais alerta e sempre houve pássaros. Mas eu agora reparo que há muitos mais melros. Que se calhar não há mais melros, eu é que agora reparo nos melros. E estás mais atenta a essas sonoridades, não é? Sim. Às sonoridades e aos comportamentos. É engraçado ver como é que eles... Por exemplo, também plantei umas bolotas de carvalho que trouxe de cabeceiras de basto há umas semanas quando lá estive. E pronto, os melros foram lá porque estão à procura de comida. Por um lado chateia-me porque eu tinha plantado e queria que aquilo desse. Mas do outro lado também percebo. É normal, eles estão à procura de comida e é normal que deem cabo dos vasos, mas enfim, faz parte. Que bonito. Bom, a vida tem sido boa para ti? Sim, tem sido muito boa. Sim. Com tudo o que isso quer dizer. Tenho uma família que adoro, um grupo de amigos de amizades muito fortes que me alimenta diariamente, e para mim é muito importante estar com as pessoas. Aliás, eu não vivo em Lisboa, portanto quando venho a Lisboa é sempre complicado a minha agenda, porque para mim é mesmo muito importante jantar com amigos e alguns deles com crianças e manter essas relações vivas. E a nível profissional também, tenho tido possibilidade de fazer coisas cada vez mais interessantes, e é bom também às vezes olhar para trás e perceber como é que as coisas começaram, com aquela coisa de pequenos concertos e aqueles primeiros concertos até sem cachê, pronto, aquela coisa de ir ganhando experiência e aos poucos ter concertos marcados com mais antecedência e de repente já ter quase um ano preenchido e já não ser aquela coisa de mas como é que vai ser? Trabalhar também com pessoas que admiro. Portanto, tem sido coisas muito boas. Obviamente nem tudo é fácil, e a perda da minha mãe há uns anos foi duríssimo, porque é isso, foi a primeira vez que contactei com a morte de uma forma tão próxima, e isso é duro e é algo que não desaparece, que nos acompanha. Mas há um lado também, houve tanta coisa bonita no meio daquele sofrimento que é bom pensar nisso também, e pensar que tudo tem vários pontos de vista, e que no sofrimento também é possível encontrar coisas muito boas e muito bonitas. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e mais dicas de tempo e atenção? Bom, já disseste alguma coisa. O que é que mais gostavas de acrescentar quanto a isso? Eu já falei dos jantares, pronto, a parte de estar sentada à mesa com as pessoas de quem gosto é importantíssima. Com bom vinho? Sim. Com bom vinho, ainda que à noite prefiro cerveja, porque o vinho relaxa-me bastante. Ok. Portanto, não, mas um bom jantar tem de ser com vinho tinto, obviamente. Pois. Mas sim, há ao lado das caminhadas também, não caminhadas muito atléticas, mas esta ideia de caminhar ao ar livre, a conversar ou em silêncio. Caminhar criou uma escuta muito ativa e ativa muito o pensamento, não é? Sim. Parece que de repente tudo fica mais acordado aqui dentro na cabeça ao caminharmos, não é? Aliás, esse título que tinha dado há uns anos, Eric Satie, o peripatético, tem a ver com os filósofos peripatéticos que ensinavam enquanto caminhavam. Pois. E o Eric Satie também ficou muito conhecido por caminhar muito, porque ele, como não tinha dinheiro para pagar o comboio que unia a sua casa em Arcueil e o centro de Paris, em Montmartre,
muitas vezes caminhava e eram 2 horas para cada lado. Ou seja, durante esses períodos, e é conhecido também que ele, durante essas caminhadas, parava em cafés para tomar anotações de ideias musicais que lhe surgiam. E depois, claro, nessas paragens bebia absinto ou o calvados, que era a bebida, é uma bebida da Normandia, que é de onde ele é originário. E também fiquei a saber há uns anos que Erik Satie também gostava muito de vinho do Porto. Aliás, era conhecido como Monsieur Porto. Sim. Bom, abusou um bocadinho. É verdade. Mas aí há também uma justificação um bocadinho triste, que Erik Satie, como disse, tinha pouco dinheiro, e há uma altura em que ele confidencia a um amigo: é mais fácil que te paguem um copo do que uma refeição. Portanto, há um lado, obviamente, ligado, o álcool ligado, enfim, às festas e aos excessos da noite. Tu mais facilmente disponibilizas também para aceitar um copo do que não é? Sim. Portanto, enfim, há sempre vários pontos de vista. Mas enfim. É verdade. Bom, as caminhadas também podem servir para ouvir podcasts e eventualmente alguém em Portugal ou no mundo nos está a ouvir enquanto caminha. Sim, e eu este podcast nomeadamente já o ouvi não só no carro, mas também às vezes fazer tarefas domésticas também é uma boa companhia. Sim, mas faço muitas vezes caminhadas e esta ideia de ser mais ou menos 1 hora é sim um bom timing para caminhar. Bom, se alguém está a caminhar em Portugal ou no mundo, diga-nos coisas, adoro ter esse feedback. De vez em quando dizem-me, não é? Estou aqui, sei lá, em São Paulo ou no Japão, sei lá, já recebi mensagens lindas de ouvintes. Obrigado, Joana. Muito obrigada, Bernardo. Gostei muito de receber aqui. Muito obrigada. Vamos relembrar as datas. Então, o festival Hands on the Sound of Sounds culmina na estreia mundial da peça de teatro musical Jekyll's Jefan. A estreia acontece no dia 8 de Abril pelas 9 horas no Teatro Viriato em Viseu e repete no Goethe Institute em Lisboa na segunda-feira, dia 11 de Abril. Muito bem, é isto mesmo. E joanagama.com, sigam, porque haverá muito mais certamente ainda este ano. E terminou assim este episódio com a música Joana Gama, a pianista e não só, com outros tantos talentos, como já perceberam. Espero que tenham gostado e sim, digam coisas, passem a palavra, partilhem o podcast nas redes sociais e com a malta boa que vos rodeia. Escrevam-nos, deixem comentários, ativem as notificações e espalhem corações e estrelas. É sempre uma maravilha ter o vosso feedback, por isso façam-se ouvir, não deixem de o fazer. Como sabem, o genérico deste programa é uma maravilhosa criação da Joana Espadinha, ou outra Joana, que já aqui esteve, com a mistura de João Firmino, vocalista dos Cassete Pirata. E a edição áudio deste podcast é do João Luís Amorim. Os retratos foram do António Pedro Ferreira. E pronto, acabou-se o que era doce, que é como quem diz, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas. Obrigado, Joana. Obrigada.